E agora nós vamos falar sobre desenvolvimento sustentável do agronegócio. Bom para o produtor, bom para a natureza, bom para a sociedade. E eu vou passar a bola para ele, que vai conduzir esse bate-papo. Ele que é diretor de projetos e capacitação de recursos da SEAGRO, o Corumberte Leão de Oliveira. É com você agora. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Estamos aqui junto da Conservação Internacional para falarmos um pouco sobre o desenvolvimento sustentável. E gostaria de convidar nosso amigo Maurício para se apresentar. Boa tarde, Corumberte, com vocês. Boa tarde, os amigos aí da AgroTeams. Feliz em participar desse evento inovador aí, totalmente digital. Prazer estar aqui com vocês hoje. Cortando? Não, né? Maurício? Você, Corumberte. Bom, vamos lá. A proposta de desenvolvimento sustentável, de alguns anos, tem sido comentada, falada, e agora, mais recentemente, nós, em parceria com a Conservação Internacional, estamos desenvolvendo um projeto Pecuária Sustentável. Iniciou com uma conversa com vocês e agora nós estamos reunindo nós reunimos os 4 estados do Mato Piba. Exemplo de ontem, que foi num desses painéis iniciados de ontem, onde os 4 estados mostraram a preocupação desse desenvolvimento. Desenvolvimento e principalmente em relação à questão da sustentabilidade, dentro dos 3 conceitos, o social, o ambiental e o econômico. A preocupação desses 4 estados é não perdermos espaço nesse mercado de fornecimento de alimentos, que tem uma grande tendência de crescer, é uma realidade. Essa região do Mato Piba já está fortemente fornecendo alimentos, né, inicialmente com mais grãos, carne, frutas, mas nós temos todos um potencial de crescimento nesses próximos anos. Já que a população mundial vai continuar crescendo, nós temos que continuar crescendo, principalmente, como gosta de falar o secretário, muito sabiamente, temos que crescer dentro das questões tecnológicas, dentro das questões de produtividade e menos com a abertura de novas áreas. Temos que fazer com que essas tecnologias cheguem até ao produtor rural e aplique elas de forma consciente para que pelo menos melhore a sua receita através da produtividade. Aí começamos, né, com a CI essa proposta de parceria e gostaria que você desse um início explicando um pouco como aconteceu essa parceria. Exato. O César é um grande porta-voz de tudo que está acontecendo no estado do Mato Piba. E isso que nos uniu, na verdade, Corumberte, foi um objetivo que a Conservação tem de levar um desenvolvimento e uma estratégia de produção sustentável como o sistema de primeiro no Brasil. E a gente começou a fazer isso no Mato Piba com foco nas commodities propriamente ditas. A gente começou o trabalho com soja, mas a ideia é que a gente estendendo esse trabalho para a cadeia da carne. Então, ao desenvolver o que nós chamamos de parceria para o bom desenvolvimento, o que ficou muito claro é a necessidade de que exista uma cooperação técnica entre os secretários estaduais de agricultura dos 4 estados do Mato Piba. Como eu falei, o CESA tem sido líder do movimento, porque ele propiciação entre os secretários de agricultura para fortalecer a governança na agenda de produção agrícola sustentável. E como que é feito esse trabalho? São feitas reuniões periódicas, os representantes das secretarias, e o grupo define quais são as ações prioritárias que eles vão tomar de forma conjunta, são focadas em pesquisa, atividades de extensão rural e ambiental, em políticas de incentivo ao agronegócio, mas também à agricultura familiar. Enfim, o objetivo disso, como você bem falou, é fazer com que Mato Piba seja vista como polo de referência nacional que concilia a ação com a produção. Isso tudo em prol
regional verdadeiramente sustentável. A gente acredita, e é uma perspectiva também que o nosso secretário Halum leva na bandeira, de que não existe a produção e a conservação. Que se precisa. Então, acho que esse é o grande indicador de termos sócios de secretários sendo dado no Matopiba. Exato. Nós temos, principalmente quando você mencionou as commodities, nós temos uma realidade bem divergente e oposta em alguns momentos. Nós temos os grandes produtores, aqueles produtores mais organizados, que têm altas áreas, grandes áreas plantadas, eles já têm suas instituições de suporte e apoio, onde consolidam a certificação. Essa certificação de sustentabilidade por organismos nacionais ou mesmo internacionais já os coloca dentro do cenário do mercado mundial. Os 4 estados têm essa grande preocupação. Como levar até o pequeno e o médio, né, não é nem inovação, essa tecnologia de intensificação da produção com os poucos recursos que os estados têm disponíveis. Essa aliança estratégica onde os 4 estados, o Matopiba mais a CI, estão em consolidação, busca carrear as informações para os produtores para que eles possam acolher e utilizar as técnicas, as metodologias, os processos tecnológicos para se inserir no mercado, ou pelo menos não sair do mercado. Eu lembro bem que nós estávamos numa discussão, nos anos 80 nós tínhamos 35%, nos anos 60 nós tínhamos 60% de uma população rural, nos anos 80 35% da população rural, hoje por volta de 18%, 19% até 20%, 22%. Quer dizer, a família está saindo da zona rural para ir para os centros urbanos. E esses centros urbanos cada vez indo para os centros maiores. Então essa preocupação hoje de você ter uma capacidade de produção dentro de um modelo onde tem a garantia de continuidade do fornecimento, essa é uma preocupação muito válida. Válida porque precisamos manter esses agricultores dentro das áreas produtivas, precisamos fazer com que eles tenham uma renda suficiente para se manter no negócio e possa fazer com que os filhos e as suas gerações se mantenham na atividade rural, porque senão, nos próximos 15, 20 anos, vai ser difícil acreditar na agricultura familiar ou mesmo num processo com o pequeno e o médio. Coronbert, é importante ressaltar isso, porque tem o ponto de vista do grande produtor, que a gente tem alguns casos onde as mais novas, daquela que foi o avô, tinha uma produção, depois passou para o pai, e hoje o neto já está tocando a produção, e a gente vê que quando isso acontece, a gente agrega de tecnologia e um aumento de produtividade e um olhar para a paisagem, para além da própria em si, mas olhando para a paisagem como um todo, o que inclui os ecossistemas, porque eles percebem claramente de que você incluir na equação o ecossistema contribui para a própria produção, para o próprio negócio, por todos os ambientais que o ecossistema proporciona. Mas você também vê uma integração da tecnologia para aumentar realmente a atividade. É fato que acontece com uma maior frequência nos grandes e médios produtores. E aí fica essa questão que você mesmo traz, como a gente trazer isso também para os produtores. Eu acho que tem uma questão do ponto de vista da importância da floresta que contribui para a produção, acho que isso é muito importante. Tem uma questão de segurança alimentar, que talvez para o pequeno produtor seja tão importante, que é ele poder um sistema integrado de produção, usando a sua monocultura, com outras culturas que propiciem a segurança alimentar para ele e para a família. Então a gente começa a entrar em outras variáveis que vão para além da aplicação de tecnologia e dispõe da necessidade de reinvestimento. A gente sabe que existem algumas tecnologias que são muito simples
plantio, enfim, questões mais básicas, e outras sim requerem um investimento um pouco maior, mais capacitação. E em termos de capacitação, a gente tem a Embrapa, que também pode fazer um bom trabalho, nem se o produtor é pequeno ou grande, ou seja, trazer especialistas da produção, mesmo que seja dos pequenos produtores. Correto. Acredito, para você ter uma ideia, não sei se você olhou a programação, ontem nós tivemos um painel do Geomatopiba, onde nós tivemos a apresentação na Embrapa Territorial sobre os 4 estados e a sua capacidade de produção, dentro do aspecto de solo, social. Hoje nós temos pelo menos mais 5 painéis onde a Embrapa com a Seagro discute a produção sustentável. Quer dizer, eu acho muito interessante essa integração, porque a tecnologia o Brasil domina. Produzir no cerrado, produzir num ambiente tropical como o nosso, eu acredito que o Brasil seja a supremacia. Temos tecnologia, temos conhecimento, mas temos uma dificuldade muito grande que esse conhecimento chegue ao produtor. Como nós estávamos falando, o grande ele contrata. Essa assessoria para ele existe e em larga escala, tanto nacional quanto internacional. A grande dificuldade, o nosso grande desafio, e por isso que eu acho que é interessante essas alianças, é trabalharmos com a transferência dessa informação. Temos certeza que tanto o programa ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, dentro das suas tecnologias de integração lavoura-pecuária, plantio direto e assim vai, nós temos condições de melhorar a situação. Hoje foi anunciado ontem, dia 27, foi anunciado pela ministra o Plano Safra. Na verdade, ela anunciou a data do lançamento do Plano Safra. E nesse Plano Safra, a gente acredita que recursos também não vão ser problemas para instalarmos essas tecnologias ao campo. Quando você menciona paisagens produtivas, para mim é um grande desafio, e aí nós vamos precisar muito da parceria com a Conservação Internacional, é que a gente possa dar valor e remunerar o produtor por esses ativos florestais que ele tem. Conservar, o pesquisador da Embrapa Territorial lembrou muito bem, nós temos quase 3 trilhões de ativos florestais na mão de um produtor, com gastos de 20 bilhões ano na sua manutenção e conservação, mas que não o retorna. A Seagro tem um compromisso com o produtor rural, e esse compromisso principal na sua missão é manter essa produção contínua dentro do Estado. Pensarmos numa produção de longo prazo, conservando o seu patrimônio maior, que é a água e solo, se nós conseguirmos para os próximos 5 anos diminuir a pressão ambiental sobre a sua propriedade e mantermos o mercado aberto para o Tocantins, para o Maranhão, para o Piauí, para a Bahia, já vai ser um grande êxito. E com certeza a Conservação Internacional é uma parceria estratégica. É importante você mencionar isso, Corombete, porque tem a questão da ação, e eu acho que é uma que ela acontece por lados, na verdade. Você falou da integração dos sistemas, né, lavoura-pecuária, isso daí de forma está bem mais desenvolvido, sobretudo no Matopiba. A gente precisa trazer o terceiro elemento, que é a integração da floresta. Então, o ideal seria que uma integração de lavoura, pecuária e floresta produtiva, e que isso possa ser ainda mais benéfico para o produtor. É fato que o produtor ele é obrigado legalmente a um tanto significativo da sua terra para conservar. Só que também ele pode isso de alguma forma. E é importante que se diga isso, que a gente muitas não coloca na equação o ativo, precificar o ativo dos benefícios ambientais que essa conservação traz para a produção dele, do ponto de vista de economia, e você mesmo falou água e solo, por citar os principais, mas esse é um valor que tem que ser colocado na equação. Sim. Então, essas questões são importantes.
Mas eu concordo com você que a gente pode ir além e trabalhar com pagamento por serviços ambientais, que é uma lógica muito importante, que também vai ter um benefício adicional ao da produção que os produtores já têm, que é eles poderem também receber pelo fato de estarem efetivamente protegendo a floresta, que também ajuda. Mas então acho que tem um combinado muito feito aí, e a gente vê que existe uma muito forte, sobretudo no mercado internacional, de que as culturas criadas no Brasil, em qualquer lugar, elas sejam fruto de um desenvolvimento sustentável e que não seja fruto de desmatamento ilegal e coisas do tipo. Então é importante ver também que o mercado acaba regindo muito esse tipo de necessidade por uma agricultura mais sustentável. O que é verdade para todo o Brasil, vamos ser muito sinceros também. A grande maioria dos proprietários, dos produtores de rio, faz essa produção de forma sustentável, de forma a acompanhar a lei. O que a gente vê é que existe uma minoria, que talvez é o que mais a gente escuta, mas é uma minoria que muitas vezes não segue o que é previsto na lei. Verdade. Maurício, nós temos um ditado na roça, no interior, que a pata põe um ovo maior, mais nutritivo, mas não vende, não coloca o seu produto no mercado. Às vezes dizemos, né, que ela não canta, principalmente quando a gente compara com a Galizé. Mas a gente tem visto o produtor rural muito pata, principalmente que ele tem uma atividade extremamente importante, ele trabalha, né, até os anos 80 nós tínhamos muitas restrições, até os anos 90 nós tínhamos muitas restrições em termos de informação e conhecimento. E como você mencionou, é um processo e esse processo está amadurecendo. Iniciou como uma tendência de mercado, hoje já é uma exigência que os nossos filhos e os netos vão ser mais criteriosos na aquisição dos seus alimentos. Então hoje não dá mais para nós pensarmos numa produção que não respeite a questão social e ambiental. E atrelar a questão econômica, dando essa viabilidade, para dar a sustentabilidade da atividade, isso é extremamente importante. Quando o produtor brasileiro foi inquirido a trabalhar com plantio direto no início dos anos 80, plantio na palha, poucos adotavam. E o Cerrado, o Brasil, com todas essas características que diferem do clima mais temperado, acabou provando que essas tecnologias são mais do que só tecnologias, são extremamente necessárias para termos melhores produtividades. Então, o processo de sustentabilidade, eu acho que já está na pauta de todo produtor, pelo menos no seu discurso, do pequeníssimo produtor de horta até o grande produtor de grãos ou pecuária ou frutas ou floresta, apesar que floresta parece que foi a primeira atividade agrícola certificada, né? Isso eu não sei, não tenho muito bem informado. Se eu não me engano, a atividade florestal, quase que na totalidade, ela é certificada. Então, esse processo que nós, produtores, temos que aceitar, porque a gente já fala em sustentabilidade, essa parceria dos 4 estados, do Mato Piba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, com a Conservação Internacional, é exatamente para estreitar ou facilitar a chegada dessa tecnologia. A Embrapa realmente é um berço de conhecimento. Hoje, nesses 3 dias de Agrotim 100% virtual, nós temos visto os vídeos e tecnologias que realmente fazem a diferença no campo. Nós temos um desafio, né, Maurício? A conservação e o Mato Piba tem um desafio grande de levar essas tecnologias ao máximo de pequenos e médios produtores, para que nós possamos não ficar só na discussão, não só no discurso, mas no resultado, na manutenção dessas famílias no campo, a sua longevidade no processo. Agora uma pergunta, eu estava olhando no site de vocês têm um trabalho forte com os serviços ambientais, com a qual você comentou um pouquinho. Existe algum trabalho mais
próximo do Tocantins sobre o Cerrado? Então, a gente sabe que o Cerrado ele tem uma importância fundamental no país, do ponto de vista da produção, logicamente também do ponto de vista da conservação, mas eu acho que Matopiba, né, que é essa ela do Cerrado, que diferente do tem uma área muito maior, eu acho que uma possibilidade, que chamam da última fronteira de agricultura do país, independente disso, acho que o Matopiba, pelo fato de ter uma grande área ainda conservada, ela tem a oportunidade de mostrar no mercado nacional e principalmente internacional, portar a atividade a serem maiores, ao mesmo que não derrubar floresta. Então, se eu tenho um referencial, eu acho que Matopiba realmente dessa referência, eu acho que o estado do Tocantins um papel fundamental do oeste e o estado do Tocantins é muito liderando esse processo. Eu acho que deve ser motivo de orgulho todos vocês e para nós, de certa forma também, que fazemos parte dessa porque eu acho que se a gente conseguir mostrar para todos os produtores, todos os demais do Brasil, que é possível estar de forma sustentável, a gente dá um passo enorme do ponto de vista de fazer com que o Brasil não só seja maiores exportadores de commodities, se não é o número 1, é o número 2, é o número 3, em quase todas as commodities agrícolas, que a gente pode fazer isso de forma sustentável. Então, a gente dá um recado muito importante do ponto de vista do agro no Brasil. E tenho certeza que série de produtores já estão fazendo, já estão entre os produtores uma produção mais forte, né? Aumentar um pouco mais a produtividade de determinadas culturas, comparado a países que já exploram as mesmas culturas, que têm a mesma cultura. Mas eu acho que o Tocantins tem muito no que se refere aos ativos aí no Brasil. Nossa, eu estava procurando, é engraçado quando a gente fala que desenvolvimento sustentável é uma prática que está no discurso de 100%, de 100% da população, em todos os continentes, mas eu estava fazendo uma busca sobre vídeos de produção sustentável. Maurício, foi uma dificuldade tão grande. É impressionante a quantidade de fazendas, de propriedades que eu conheço que trabalham com produção sustentável. São muitos os técnicos que eu conheço que trabalham com produção sustentável, principalmente dentro do programa ABC. Eu tenho conhecidos que trabalham com florestas, integração lavoura-pecuária-floresta, mas, para ser sincero, nós ainda somos uma pata. Nós não conseguimos localizar vídeos interessantes, imagens bonitas, propriedades instaladas, resultados econômicos ou falas de produtores que eu pudesse acrescentar a esse momento que nós estamos aqui. Eu acho que além de transferir a informação, o hashtag nós de palhinha, precisamos também fazer com que eles comecem a perceber que produção sustentável é um valor na sua economia, é um valor na sua propriedade, é um valor no seu negócio. E ele tem que aprender a vender esse processo. E eu digo que não é só o produtor, não. Nós, estados, temos que aprender a vender melhor o setor rural. Tanto marginalizado o setor rural, porque talvez ele não saiba se vender ou não está conseguindo se vender. Ele não sabe mostrar o quanto ele é eficiente, o quanto ele produz sustentavelmente, o quanto ele respeita ou o quanto ele melhora o ambiente, o meio ambiente rural. Você estava falando? Não, eu estava só falando que era sai a pata entre a linha, né? Acho que tem que ser a lógica, mas eu concordo com você. Eu acho que talvez
que o setor tem um papel importantíssimo no PIB, e mais agora que a gente considera essa tal conjuntura aí da pandemia e tudo, a coisa dos que vão poder realmente puxar o PIB para um pouco melhor, né, ou menos, é o setor, né, o setor do agro. Você que talvez, isso é significativo, sem dúvida nenhuma, pelo PIB, pelas riquezas que gera. Agora, trazer esse ponto que você está colocando, né, de mostrar também sustentabilidade, na sua grande maioria dos casos, é super importante. Por isso, o Márcio Brito, que é um patrão nosso, ele é o presidente da Associação Brasileira de Agronegócios, e justamente é um pouco disso. A grande maioria dos produtores realmente tem um trabalho que não está conforme a lei, mas que vai além da tecnologia da conservação. Então, acho que é super importante organizações como a AG, como os estados, os próprios os produtores, né, de forma unida, são cacarejar mais esse e se tomarem em galinha e não patas, né? Verdade. Bom, já estão me avisando aqui que nós já estamos no momento das considerações finais e vou fazer minha fala aqui antes de você, porque realmente é uma preocupação que até nós precisamos incluir no nosso projeto. Projeto que já está sendo escrito, já sendo trabalhado aí, nós estamos no momento de capacitação com a agroícone, como você mencionou. Talvez inserir, além das reuniões com os produtores, uma estratégia de mercado, de marketing, para poder colocarmos essas nossas iniciativas de forma que obtenham mais frutos. E possamos colocar o Mato Piba, a região do Mato Piba, e lógico, puxando sardinha para o meu lado, colocarmos o Tocantins como sendo o exemplo na produção sustentável de alimentos. Passo a palavra para você, para suas considerações finais, Maurício, e de antemão já agradeço a você atender de forma tão boa, tão tranquila, o nosso pedido. Não, muito obrigado a você, Coronberti, em especial o César Halum, que é de parceiro, o Renato Jaime, que estava também aí o secretário do Tocantins, que estava logo antes da gente, também um parceirão nosso. Eu não podia deixar de finalizar a conversa falando quão importantes são os atores que têm contribuído para toda essa atividade. Porque é em função desses atores que as coisas a gente conseguem. Então a gente falou dos produtores, então a gente são produtores que fazem a diferença no Tocantins, mas nos estados do Topiba, da Seagro, comandada pelo César e por você também, Coronberti, que estão fazendo uma baita diferença, né? Que é o nosso Ministério do Meio Ambiente, através do Pedro Neto, que é o secretário adjunto de Secretaria de Inovação, e a Mariane Corini, são pessoas que têm feito diferença danada. A Superintendência Federal de Cultura, que fica aí no Tocantins, através do Rodrigo Guerra e Humberto Simão, são pessoas que têm contribuído muito. Mas aí também tem a Naturantins, que ajudou muito a gente no processo de ação da validação do cadastro ambiental rural, através do Sebastião, que se não me engano ele estava mais cedo aí também no debate, o Manuel Júlio, o Edson Almeida. E finalmente a Embrapa, que a gente já falou sobre ele, eu fui no ABC Soja Sustentável, daí no Tocantins, através do Alexandre Freitas, da Márcia Griso e do Alcântara. O projeto existe uma parceria para o desenvolvimento que não é à toa. Realmente são parcerias que constroem esse projeto. Então, mais uma vez, muito obrigado a você, Coronberti, pelo convite, por esse bate-papo e um sucesso grande aí, finalzinho aí da Teams no dia de hoje.